no programa de hoje nós estamos falando sobre carinhos e carícias. E nós tomamos um texto da Palavra de Deus, ali do livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, escritos por Salomão, se referindo à sua mulher. E quando também ela se refere ao seu homem, o seu marido, o Salomão e a Sulamita, casal apaixonado, romântico. O que a gente pode aprender com eles? No bloco anterior, o professor Walter fez a leitura pra gente, discutiu sobre o tema, sobre o carinho, sobre a importância de um marido ter um olhar bem querido com a sua esposa, observá-la como um todo e valorizar ao mesmo tempo os detalhes, descobrir a beleza que a sua mulher tem e a mulher descobrir a beleza que o seu marido tem. Mas um ponto chamou a atenção do professor Walter. Vamos com ele saber o que foi. Por que então Salomão destaca 3 vezes nesses 9 versos que você leu os seios da sua mulher? Né? Não só colocando a questão possivelmente da beleza, mas por que exatamente os seios? Porque os seios, eles são pontos principais de zona erógena no sexo, né? Porque eles são altamente sensíveis, mas nós temos outros pontos erógenos também, e me chamou a atenção porque ele sabia muito bem disso, né? Então, as zonas erógenas, elas são fundamentais para uma vida sexual saudável. O carinho e as carícias, exatamente na exploração desses pontos, dessas zonas erógenas, é fundamental para uma vida sexual saudável. Professor, desculpa, será que nesta hora cabe te perguntar como que se coloca a oralidade? E assim, uma das perguntas mais frequentes aqui no programa é, por exemplo, sobre sexo oral. Sim. Fala um pouquinho a respeito disso, dá para linkar uma ideia com a outra? Sim. Vamos separar algumas coisas e entender a questão do sexo oral. Vamos entender rapidamente a questão fisiológica. Ok. Vamos entender rapidamente a questão espiritual e vamos ver como isso pode ser colocado num casamento de forma saudável. Okay. Bom, primeira coisa, nós temos que entender o seguinte: sexo oral significa contato boca-genital. Ok? Só para o pessoal em casa ficar bem claro, né? Boca genital. Primeira coisa que nós temos que entender a estrutura anatômica e fisiológica tanto do órgão masculino, o pênis, quanto o órgão feminino, a vagina. Ok? Nós temos que entender o seguinte: o órgão masculino, por ter uma estrutura externa e ser externo, e muitas vezes o homem, nós temos 2 condições para o homem com relação ao pênis. Nós temos a condição de ele ter feito a famosa fimose, né? Ou não, que é a pele, o prepúcio, que cobre a ponta do pênis. Ok? Quando o homem tem esta pele que cobre a ponta do pênis, ele tem, o que é o natural, né, do pênis, ele tem que ter muito cuidado com a questão da sua própria higiene pessoal. Por quê? Como a pele cobre, é muito comum com que fique pequenas sujeiras ou até resquícios de urina e tudo mais na ponta do pênis, e aquilo vai acumulando e realmente causando sujeiras. Para o homem isso pode não causar problemas de saúde, porque é externo, é a mesma pele do corpo, então muitas vezes pode não causar problemas. Pode até infeccionar, quando muitas vezes o homem então tem que fazer uma pequena cirurgia e retirar essa pele, quando se diz que fez a fimose. Quando o homem tira essa pele, até mesmo a própria higiene do pênis fica mais fácil. E a gente vê, inclusive, essa prática sendo colocada na Bíblia desde muito no início da Bíblia. Chamada de circuncisão, Circuncisão, né? Exatamente, né? E hoje nós temos pesquisas que vão ao mesmo encontro da Palavra de Deus com relação à circuncisão, que mostram que homens circuncisados ou circuncidados, eles têm menor probabilidade de ter infecções e menor probabilidade de oferecer doenças infecciosas ou até mesmo doenças sexualmente transmissíveis para suas parceiras. Olha só. Então veja que o que hoje as pesquisas estão comprovando, Deus já tinha orientado lá atrás. Mas vamos voltar à questão do sexo oral então. Então veja só, qual é o problema fisiologicamente da mulher fazer sexo oral no homem? A questão de se há contaminações, pequenas sujeiras e uma falta de cuidado com a higiene, a mulher pode ingerir essas sujeiras, essas infecções ou até mesmo bactérias, enfim, qualquer outra coisa. E isso, com certeza, não é bom para a saúde da mulher. Tá? Então, fisiologicamente, nós temos essa condição aí. Agora,
o que a gente chega à conclusão com relação ao sexo oral masculino é que é necessário, não só para o sexo oral, mas para qualquer contato sexual do homem para a mulher, uma ótima higienização. Uma ótima higienização. Um bom banho não faz mal a ninguém antes do sexo. Uma boa higienização não faz mal a ninguém antes do sexo. A mulher também. Mas o pênis, ele é externo, mesmo na penetração. O pênis dentro da vagina, com toda essa falta de higienização, gera infecções urinárias, gera uma série de problemas internos para a mulher, que depois vai ter que recorrer ao ginecologista, né, para cuidar de todos esses problemas. Então esse é um ponto fisiológico. Com relação à mulher, o sexo oral para a mulher, ele a princípio é ineficaz. Por quê? Nós temos um entendimento fisiológico do seguinte aspecto. O canal vaginal, ele não tem tantas terminações nervosas quanto a gente imagina nos 2 primeiros terços. Ele só vai ter uma quantidade de terminações nervosas maior e com mais sensibilidade no último terço do canal vaginal. E se o homem tem a compreensão de que sexo oral na esposa é boca ou língua na vagina, ele está perdendo tempo com isso, porque para a mulher isso não é tão estimulante. Talvez seja pelo contato do próprio marido com a esposa, mas não é algo que tenha fisiologicamente uma função tão grande. Né? Outra coisa que pode prejudicar, mais uma vez, é o contato da saliva e de toda a estrutura da mucosa mesmo da boca do homem na vagina. Bom, agora, qual é a estrutura principal da mulher? Não é a vagina, como nós falamos, e sim o clitóris, que é uma estrutura acima, um pouco acima da vagina, pequena, né? Alguns dizem que em torno do tamanho, mais ou menos, de uma ervilha, mas que ela tem uma estrutura muito grande por dentro do organismo, né? Ali no ponto que fica externo é só um pontinho, mas por dentro do organismo da mulher ele tem uma dimensão imensa, o clitóris, e que ele sim, ele tem mais terminações nervosas do que o próprio pênis. Portanto, a excitação e o processo de excitação da mulher não se faz pela vagina, e sim pelo clitóris. Então, primeiro, para a gente entender como é que funciona essa questão. No aspecto religioso, nós não encontramos, a Bíblia ela não é específica em restrições comportamentais sexuais. Não pode fazer sexo oral, não existe isso. Não há claro isso. Nós temos alguns princípios. Né? Um dos princípios que nos traz a questão da higiene e do cuidado da saúde é exatamente esse que vai ao encontro disso que eu falei. A circuncisão. Exatamente, e que a higiene é o passo principal para você ter qualquer tipo de contato sexual saudável com o marido, com a esposa. Né? Agora, o ponto importante que nós vemos é o seguinte, não podemos desconsiderar que, bem como Salomão colocou vários pontos do corpo da esposa, nós não podemos desconsiderar que o pênis é um órgão que ele não tem uma utilidade única. Penetração como se fosse uma britadeira. Não. E a vagina não tem uma utilidade única, como muito tempo ao longo da história nós pensamos, que é apenas um canal para urinar ou então para sair um filho. Apenas reprodutiva? Né? Não. O pênis e a vagina, eles têm que ser encarados com a mesma maneira de qualquer outra parte do corpo. Então, por exemplo, uma coisa é você fazer um carinho na sua esposa, nos pontos erógenos dela, mas o fim não é esse. Então, veja, o marido acariciar, estimular, tocar, ou até mesmo beijar. Veja, por que eu posso beijar a orelhinha da minha esposa e ela gosta, e eu não posso beijar o órgão sexual da minha esposa? E é sensível tanto quanto, então ela vai gostar também. Porque a mulher pode beijar o pescoço do marido, também o mamilo do marido, ou o umbigo do marido, e também porque não pode beijar o pênis do marido. Veja que o corpo é um só, e todo ele é parte integrante da sexualidade. Agora, o problema é exatamente qual? É você acreditar que o sexo oral é um fim para a plenitude sexual. Até porque, veja, o homem tendo um orgasmo
ejaculando na boca da mulher, isso é anti-higiênico. Qual é o objetivo do homem ficar tentando penetrar a vagina da esposa com a sua língua, a ponto dela de repente ter um orgasmo e toda aquela lubrificação vaginal ser ingerida por ele também? Qual é o propósito disso? Não há propósito. Então veja, como eu falei, o sexo oral, ele não deveria ser colocado como um meio de sexo, como uma forma de sexo, e apenas como uma condição absolutamente integrante de toda a sexualidade, com pequenos toques, com pequenos carinhos, como parte integrante do processo de excitação, e não como parte integrante do processo orgásmico. O processo de carícias e não o processo orgásmico. E a questão das carícias, a gente pode até colocamos como tema, como quase sendo sinônimos, por quê? Porque um carinho, ele pode ser desinteressado. Uma carícia é um carinho da sexualidade. Então, a carícia é um carinho do casal. Carinho você pode ter entre amigos, você pode ter de pai para filhos, isso é carinho. Carícia é um carinho específico voltado para a sexualidade, portanto é algo do casal. Então, o sexo oral, que assim, vamos até tirar um pouco essa palavra, mas a carícia no órgão sexual, no genital, faz parte integrante da sexualidade, sem nenhum problema, dentro das condições do conhecimento, primeiro fisiológico, e do conhecimento espiritual. Deus coloca o sexo para o casal para uma plenitude, e não o sexo oral para o casal como uma plenitude. Então, o carinho e a carícia, eu nem gosto de categorizar como algo à parte o sexo oral, porque senão dá essa conotação. Dá uma conotação de errado. E se você parar de pensar dentro dessa categoria, a gente vai ter mais condições que inibem ou proíbem, do que condições que facilitam. E aí o que às vezes causa confusões, que aí a gente chega num consenso. Ou é proibido, ou pode tudo que você quiser. Então pode ejacular na boca, pode fazer aquilo. Não é assim. Mas também não podemos ter a compreensão de que o marido não pode tocar, não pode beijar, não pode acariciar o órgão genital da esposa, ou mesmo a esposa não pode tocar, não pode beijar o órgão sexual do marido, porque aí a gente entra numa situação onde... De fazer diferenciação exatamente. Em partes que compõem o todo do homem e da mulher. Eu posso beijar minha esposa, eu posso beijar a boca, eu posso... Por que Salomão volta nos seios? Porque eu posso beijar os seios da minha esposa? Por que eu posso beijar o umbigo da minha esposa, o pescoço da minha esposa? E por que eu não posso beijar o órgão sexual dela? Sendo que é parte integrante dela. Se eu amo a minha esposa, eu amo tudo. E devo amar tudo, e devo cuidar de tudo, e devo acariciar tudo com as mãos, com o corpo todo, e a minha boca, o meu rosto, tudo faz parte do meu corpo. Mas nós temos que entender os limites fisiológicos, os propósitos fisiológicos, e não entender que qualquer coisa específica do sexo é o fim. Não. É parte integrante de um meio que a plenitude maior é o contato sexual com a penetração, porque a penetração ela envolve todo o corpo. Então, por isso que é a plenitude. Quando você se restringe a pequenos pontos, você não tem o contato pleno, não é o corpo todo. Não se torna uma só carne. Não se torna uma só carne. Vamos voltar a conversar sobre esse assunto, já que ele é tão abrangente e ele responde tanto na vida das pessoas, elas questionam, perguntam muito. Então, eu vou voltar a falar desse assunto e você, então, fica com a gente. Mas por hoje, muito obrigada. Vamos falar ainda sobre sexo anal. É uma pergunta também muito recorrente e você espera por nós e nós esperamos por você. Um grande abraço, até o próximo encontro. Professor, por hoje, obrigada. Foi muito boa a sua participação. Obrigado. Até a próxima, então. Tchau, tchau.